A paz, irmãos. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a principal intenção dos nossos corações, né? Que deve ser um louvor, uma exaltação, uma adoração verdadeira ao Senhor Jesus, em que a gente vem fazer tudo para glorificar ao nome de Deus. E o que Deus fez foi justamente glorificar ao Filho. E o Espírito Santo de Deus também veio para glorificar o Filho. E eu estava aqui lendo o livro de Hebreus, capítulo 9, e queria também compartilhar com vocês, né? Porque a mente do ser humano, em geral, é pagã, né? O ser humano gosta da questão de culto ao templo, à questão física, e entender questões espirituais. Muitas vezes há uma dificuldade quando se está relacionado à fé. A fé sobre aquilo que a gente não enxerga, mas a gente sabe que existe. Então, o nosso louvor, a nossa adoração, precisa ser em espírito, em verdade, em qualquer lugar, né? E não simplesmente relacionado a um local. Porque quando a samaritana perguntou para Jesus qual era o lugar de adoração, ele falou: não é nesse lugar, nem ali. Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E outra questão também está relacionada à comunhão, né? A congregação. Que às vezes as pessoas pensam que congregar é ir ao local, né, de culto, e no domingo e voltar para casa. Congregar é muito mais além. Basta a gente ler ali o livro de Atos, e a gente vai ver o que significa congregar. Congregar não é bater ponto: ó, eu fiz minha parte, fui ao culto, fui no domingo, fui na terça, fui na quarta. Não, congregar é muito mais do que isso, é estar com os irmãos. Pode ser debaixo de um teto, ou fora de um teto, pode ser na praia, pode ser numa caverna, pode ser no monte, né? Onde tiver dois ou mais reunidos, ali o Senhor está. E aí a gente começa a analisar a questão da igreja aqui no Brasil, fora do Brasil. Aqui no Brasil onde tem muita liberdade, nos Estados Unidos onde tem liberdade, mas tem outros lugares onde há perseguição mesmo física, violenta, né? E a gente vai ver a igreja de várias formas, né? Lugares que não tem um templo, lugares que não tem um local fixo, mas ali tem igreja, porque tem pessoas, porque a igreja de Deus, ela é viva. A igreja de Deus não é um local, não é pedra, não é feita por mãos de homens, né? Mas ela é viva, ela está caminhando sobre toda a terra. Onde tem um irmão nosso ali, tem uma igreja do Senhor. Então, igreja é muito mais além daquilo que a gente muitas vezes pensa. Se congregar é muito mais do que ir a um culto de domingo. Congregar é estar com pessoas, com irmãos, com a família, né? Então, aqui em Hebreus capítulo 9, fala que, ora, também a primeira aliança tinha ordenanças de culto divino e tinha um santuário terrestre. Então, isso aqui cabe à primeira aliança. Era quando Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E as pessoas trazem esse dito para os dias de hoje, né? Ele fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não combina mais. Está falando, a primeira aliança, ela tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Cabia ali, né? Tinha um santuário terrestre, tinha sacerdotes, tinha ali o sumo sacerdote, tinha os sacrifícios, ofertas e oferendas de vários tipos de coisas, de gordura, de carne, de sangue,
e diversas coisas, de animais. Então cabia aquilo ali, a primeira aliança. Versículo 2: porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, é o que se chama o santuário. Então o que acontece é que a igreja hoje, ela está baseada justamente nesse sacerdócio levítico. Está trazendo aquelas coisas da primeira aliança para os dias de hoje. Hoje tem o altar, né? Tem a cobertura, tem a igreja, tem os sacrifícios, tem os dízimos, as ofertas, as oferendas, né? Tem um local de adoração, o púlpito, que é o altar, tem um sacerdote. Os pastores hoje são verdadeiros sacerdotes levíticos, né? Se comportam como tal. Então, é justamente isso que eu queria trazer, porque não cabe mais a nós que estamos na segunda aliança perfeita, para sempre, né? Perene, permanente, para todo sempre, eternamente. Não cabe mais a nós que adoramos no Espírito, em Espírito, voltarmos para a primeira aliança e colocar as coisas da primeira aliança, que era falha, que era pequena, sem um valor real, porque era apenas sombra, para os dias de hoje. Mas o que tem mais acontecido é isso. Hoje a adoração, os sacrifícios e tal, tudo está relacionado à forma antiga, à velha aliança, que já não mais existe, porque em Cristo tudo se fez novo. Vivemos hoje um novo sacerdócio em Cristo. E se houve mudança de sacerdócio, também houve mudança de lei, né? O versículo 3 fala: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, aqui ainda relacionado ao templo, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro, todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciário, das quais coisas não falaremos agora particularmente, porque tudo isso tinha um significado, mas isso tudo aqui é sombra do que haveria de vir. Só tem uma importância simbólica, porque o corpo é Cristo, a verdade é Cristo, né? E muitas vezes há uma exaltação à velha aliança, né? Uma volta ao passado, na comemoração das festas, das luas novas, dos sábados, comemoração de festas, de vestimentas de indumentárias antigas, relacionadas ao sacerdócio levítico, uso de quipá e uso de chofar dentro da igreja, né? Coisas que da velha aliança, eram coisas simbólicas, coisas que tinham importância na velha aliança, né? Porque estavam apontando para Cristo, mas no momento que Cristo aparece, qual a importância mais que isso tem? Qual a importância que o dízimo, que as primícias, ou qualquer tipo de sacrifício oferecido de mãos no altar, qual a importância disso para Deus? Deus por acaso se alimenta de dinheiro? Ou Deus se alimenta de carne? Ou de bebida? Deus é Espírito. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Eu fico muito impressionado com a semelhança que se tem hoje nas igrejas com essa velha aliança, com esse tabernáculo antigo.
Quando as pessoas utilizam ainda hoje, né? Vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí vem agora sobre o segundo, né? Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios, que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, o congregar não tem nada a ver com ir ao local de culto. O local de culto foi criado na questão da velha aliança, na antiga aliança. Tinha o seu valor simbólico. A partir do momento que Cristo vem, agora nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. E estarmos reunidos sim com irmãos. Estarmos em comunhão e congregando, mas tirando da nossa mentalidade o paganismo, tirando da nossa mentalidade o culto ao local, ao templo. Porque se tem um lugar de verdadeira adoração e de verdadeiro louvor a Deus, é o nosso quarto. É ali que há a verdadeira sinceridade. Jesus falou que os fariseus, eles gostavam de orar, faziam longas orações, mas nas praças, à vista de todos. Hoje, nas igrejas, né, é uma coisa assim, há um manifestar dentro das igrejas de uma espiritualidade, né, aparente. As pessoas se jogam, caem, choram, fazem estardalhaços e gritam, e bate palma, e pula e cai. Mas o verdadeiro lugar de louvor e de adoração é o quarto. Não é o lugar, não é na igreja. O verdadeiro lugar, o melhor lugar, é o lugar onde você está sozinho com Deus. Onde ninguém vai ver que você é um homem espiritual. E quando estamos junto com os irmãos, Paulo nos dá recomendações, por exemplo, não falem línguas quando vocês estão reunidos, principalmente quando há incrédulos. Uma recomendação, mas o que a gente vê é o contrário. Em casa ou no quarto, não se fala em línguas, mas na igreja, fala. Aí aquela algazarra, é mais uma algazarra, porque tem diversas pessoas fazendo barulhos que ninguém entende. E Paulo fala assim, eu prefiro falar uma palavra de forma que as pessoas entendam, do que falar milhares de palavras em língua. Então as coisas estão invertidas. Era para vivermos hoje na verdadeira aliança, mas em geral a igreja está na velha aliança, cultuando locais, altares de pedra. Era para a gente, né, adorar nos nossos quartos, mas as adorações estão sendo aparentes.
Então, são diversas coisas que estão invertidas. E isso leva à hipocrisia, isso leva a engano, isso leva a mentira. E é o que se tem mais acontecido. É por isso que eu tenho falado muito aqui, para que as pessoas elas comecem a ter a maturidade de buscar o conhecimento, de procurar entender, de analisar, de questionar, de compreender, de entender, de perguntar. Porque Deus nos deu entendimento, Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu uma consciência. E a gente precisa estar sempre voltado a aprender e não sermos marionetes, sermos conduzidos ao bel prazer de quem quer que seja. Depois a gente vai falar até sobre questão de sacerdotes, porque como eu estou falando a respeito aqui da questão do templo, né, de culto, de local, os pastores hoje têm se tornado os verdadeiros sacerdotes levitas, né, igual da velha aliança, sem entender ou levar as pessoas a entenderem que aquele sacerdócio levítico terminou, findou, e estamos em uma nova aliança e um novo sacerdócio, onde todos nós somos sacerdotes, só há um sumo sacerdote. Nós adoramos a Deus por meio de Jesus Cristo, temos acesso a Deus diretamente, sem necessidade de outro mediador que não seja Cristo, né? Ou um outro mediador além de Cristo. Não há mais necessidade de outros mediadores. É o próprio Deus que nos dá um entendimento e revelação, como ele falou, que ele vai nos ensinar, que ele vai nos conduzir, como aconteceu com Pedro, quando Pedro falou: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Então Jesus falou assim: não foi a carne e o sangue que te revelaste, mas o Deus vivo, meu Pai, Ele é que te revelou. Então, da mesma forma, o Espírito de Deus, ele vem nos revelar quem é Cristo, sem a necessidade de que mais ninguém nos ensine, que ninguém venha nos levar a Deus, porque é o próprio Deus que nos leva a Ele, é Ele que nos conduz. Então, a gente precisa hoje quebrar com esse engano, com essa mentira de um outro sacerdote, de outro que venha fazer essa mediação, de outro que venha ser uma cobertura para nós, porque a nossa cobertura é Cristo, a nossa unção vem de Cristo, Cristo é ungido, e a sua unção é que está sobre as nossas vidas, é Ele que nos cobre, é Cristo que é o cabeça da igreja, Ele é a nossa cobertura. E a Ele, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Então, irmãos, eu agradeço a vocês aí mais uma vez por estarem assistindo, e que essa palavra venha trazer edificação. Todo o meu interesse é levar toda a glória a Cristo, que diminua eu, para que Cristo cresça em minha vida e em nossas vidas. Amém.